Redmi Note 13 versus Redmi Note 14. Cara, eu pensei muito se eu ia fazer esse comparativo ou não, tá? Eu pensei bastante, mas eu acho que vale a pena sim, tá? Tanto porque o Redmi Note 13 é um aparelho que ainda está sendo vendido, certo? Tá com preço interessante. E o Redmi Note 14 está chegando agora e ele não está com preço tão interessante assim. Então, antes de mais nada, desce aí, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos lá. Jovens, eu vou colocar aqui até o tema padrão, tá? Vou colocar até o tema padrão aqui para termos aí o aparelho no seu grau máximo de originalidade. Uma coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte, tá? Vou falar para vocês o seguinte. Aqui eu tô rodando a HyperOS 2. Eu não achei assim muito interessante fazer um downgrade para poder fazer o vídeo, tá? O Redmi Note 14, ele tá na HyperOS 1. Por quê, Ciro? Porque ele ainda não tem HyperOS 2, tá? Então, nós vamos aí pegar os aparelhos nas suas bases atuais, certo? Bom, vamos lá para a primeira coisa que nós temos que fazer aqui. Jovens, questão de processador, tá? Aqui nós temos o Snapdragon 685, tá? E aqui nós temos um MediaTek Helio G99 Ultra, tá? É dois chips intermediários de entrada. Ô Ciro, vem cá, que o chip do Redmi Note 14 é o mesmo do Redmi Note 13 Pro 4G. E como é Pro 4G, ele não é aí um celular intermediário de entrada. Jovens, ele tem central cinza, Elohan. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Simples assim, tá? Então é um celular de entrada. O que deu para me entender é que o Redmi Note 14, ele é o Redmi Note 13 Pro 4G. Então, vamos pegar aqui o Device Info HW para a gente poder estar dando uma olhada nos processadores, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. O processador aqui é o Helio G99 Ultra e aqui é o Snapdragon 685, que mesmo obtendo um clock maior do que o Helio G99 Ultra, a arquitetura do Helio G99 é melhor que a do Snapdragon 685. Como assim, Ciro? Aqui é arquiteturas de núcleos, tá? O Helio G99, ele tem 2 núcleos para processamento e 6 para desempenho. Aqui você tem 4 e 4, então é bem dividido, tá? Eu acredito que a GPU também invoca bastante, tá? A GPU aqui é a Mali G57MC2 e já aqui é a Adreno 610, que é uma GPU antiga já, certo? Então isso possibilita que o Redmi Note 14 traga algumas firulas a mais. Como assim? Como, por exemplo, animação nos ícones, animação de abertura e fechamento de aplicativos, coisa que o Redmi Note 13 não tem, certo? Outra coisa também, vindo aqui pela própria launcher, eu estou usando a mesma launcher nos dois aparelhos, vindo aqui na launcher, você tem aqui uma resposta mais rápida do Redmi Note 14. O Redmi Note 14 ele é mais otimizado, tá? Vendo que ele traz o chip da versão Pro desse cara aqui, certo? Então é uma evolução. Eu vi como uma evolução, tá? E aqui, ó, você não tem nenhuma personalização a não ser mudar do Vault para o Discover e a orientação aqui dos recentes. Já aqui você tem as mesmas opções, certo? E você ainda tem a velocidade de animação, onde você pode colocar a velocidade relaxado, onde ele vai ficar com as animações bem mais fluídas. Tem gente, jovens, eu até citei no vídeo que eu tenho medo da Xiaomi capar esse aparelho na HyperOS 2, mas eu acredito que isso não vai acontecer, já que o Redmi Note 14, o Redmi Note 13 Pro 4G, ele não perdeu as animações na HyperOS 2, pelo menos foram as informações que eu tenho.
Se você tem o Redmi Note 14, Note 13 Pro 4G, por favor, colocar nos comentários aí se isso aí aconteceu. Outra coisa também que eu queria falar ainda, entrando em processadores aqui você pode ver que tem muito mais coisa instalada do que no Redmi Note 13, porque esse aqui eu tive que resetar e esse aqui eu mantive ele do jeito que tá? Vamos ver aqui os benchmarks, tá? E aí agora a coisa começa a feder, irmão, porque olha só, pegando aqui o AnTuTu Benchmark, você vê aqui que o Helio G99 do Redmi Note 14 deu 437.837 pontos. Já o Redmi Note 13 deu 352.459, dando aqui ambos os aparelhos a maior pontuação para a GPU, para a CPU, tá? Lembrando que a GPU deles aqui foi calculada na versão Lite do aplicativo, porque é um celular intermediário, é um celular de entrada, praticamente intermediário de entrada. E aqui, ó, você pode ver que a pontuação da GPU ajudou bastante e também, principalmente, experiência do usuário. Olha só, a experiência do usuário aqui no Redmi Note 14 foi bem maior que a do Redmi Note 13. Isso pode ser por causa da versão do Android? Pode ser, mas pode ser também por causa das animações do sistema. Vai ser como assim? A experiência do usuário é melhor quando tem animações do sistema. Você sente que o seu aparelho é mais premium, você sente que o seu aparelho tem mais recursos, tá? Então, essa questão de você ter animações no seu dispositivo, ter uma firulinha a mais ali, e isso faz com que o seu aparelho, o teste de AnTuTu reconheça que a experiência do usuário é melhor. Quanto mais funções, mais coisas liberadas para o aparelho, melhor a experiência do usuário, tá? Vamos para o próximo aqui, que é o Geekbench 6. Vou abrir os dois aqui. O Geekbench, vamos aqui em histórico, olha só. E nós temos aqui, olha só como é que esse processador é muito melhor. Temos aqui 728 pontos no single core e 1942 no multicore. Aqui você tem 472 no single core e 1545 no multicore. Eu acho uma sacanagem que a Xiaomi fez com o Redmi Note 13, porque o Redmi Note 13, jovens, ele nada mais é do que o Redmi Note 12 com umas firulinhas a mais. Só que o que acontece? O Redmi Note 12, jovens, ele é um bom aparelho, tá? Ele tancou beleza o Snapdragon 685. Só que o Redmi Note 13 ele veio com algumas coisas a mais. A tela é melhor, sabe? Ela tem mais pixels, as câmeras são melhores, porque são 108 megapixels, desbloqueio na tela e várias outras coisas que faz com que o sistema aqui fique mais pesado, cara. E isso aí deu para me entender. Eu tive o Redmi Note 12, tive o Redmi Note 13 e o Redmi Note 12 ele encarava bem mais as modificações do que o Redmi Note 13, tá? Então vamos aí agora para o 3D Mark, que é o teste de jogos, tá? Ah, sim, mas esse Geekbench aí, o fato de estar na HyperOS 2 atrapalhou o resultado. Não, jovens. O Geekbench ele é usado para fazer benchmark de processador. Tanto que quando as empresas criam um processador novo, elas mandam para o Geekbench para ele poder fazer benchmark, tá? Então, se você quer saber mesmo benchmarks brutos de GPU e CPU, você usa o Geekbench e o 3D Mark, tá? O 3D Mark ele vai fazer o benchmark do 3D do seu aparelho, ou seja, OpenGL, essas codecs, né, de jogos, tá? Então, vamos ver aqui, vou pegar aqui meu dispositivo, meus testes, meus resultados, e olha só, aqui você tem 1.225 pontos, chegando a uma taxa de quadros, um mínimo de 7.34, uma média, né? Aqui você tem 665 pontos, com uma média de 3.99, cara. Você não sabe como é que esse benchmark funciona? Ele funciona o seguinte, ele roda um tipo de um filminho 3D. E esse filminho é como se fosse um game rodando no talo no seu aparelho. Um game que seu aparelho não rodaria, tá? É a mesma coisa de você pegar um Black Myth Wukong e colocar para rodar numa GT 740, tá? Forçadamente, para saber até quando ele vai, certo? Então, esse benchmark ele serve para isso, tá?
Já no caso do Antutu, o Antutu mede um monte de coisa, então ele faz uma somatória de todas as coisas que ele fez. Olha só, ele faz a somatória aqui de CPU, GPU, memória e experiência do usuário. Então essa é a diferença. Eu ainda prefiro você fazer um teste benchmark. Opa, chutei aqui o negócio. Você fazer um teste benchmark usando o 3D Mark e o Geekbench, tá? O Antutu Benchmark saiu da Play Store, não foi à toa. Bom, vamos para as firulas do próprio aparelho, tá? Vindo aqui nas configurações, você tem aqui no Redmi Note 14 algumas coisas a mais que você não tem no Note 13. Aqui em tela e brilho, por exemplo, no Note 14, você tem a taxa de atualização variável. Já no Note 13, você tem apenas duas opções. No Note 14, além de ter duas opções, quando você crava em 120 Hz, você abre a opção de taxa de atualização rápida. O que diabos é isso, Silvio? A taxa de atualização rápida, jovens, é como fosse um turbo, como é que é? Como se você focasse 120 Hz nos aplicativos marcados aqui, tá? Então, quando você ativa aquela função, o seu YouTube vai rodar 120 Hz, tá? Olha só, pelo menos o YouTube vai rodar a 120 Hz, certo? Aqui no caso do Redmi Note 13, você tem apenas a taxa de atualização. Então, olha só, você não consegue fazer o seu YouTube rodar 120 Hz. Então, você vai ter aí uma taxa de atualização um pouco mais ativa, um pouco mais funcional aqui no Note 14 por causa desta opção, tá? Então, mais um ponto aqui para o Note 14 que tem essa opção. Eu recomendo deixar na padrão, porque ele vai variar entre 60 a 120 ao depender do aplicativo que você está usando, certo? E isso aí, cara, ajuda demais, tá? Aqui nas outras opções nós não temos mais nada demais, aqui o modo escuro, né? Aqui o modo escuro também, opções do modo escuro e tal, esquema de cores. Aqui esquema de cores nós temos aqui o vívido, saturado e o padrão, não temos mais nada a não ser isso, tá? Outra coisa também que nós temos a mais aqui no Note 14, vindo aqui em bateria, ó. No Note 14, nós temos as mesmas opções aqui, tá vendo? Só que aqui, ó, opções de carregamento, você tem aqui o padrão e o acelerar também, beleza, ok. Ele já veio com as configurações de bateria da HyperOS 2, Então aqui, ó, proteção da bateria. Aqui em proteção da bateria, você já tem várias coisas a mais. Aqui você só tem o normal, número de cargas e o carregamento inteligente até 80%, que não funciona no Redmi Note 13, cara. Aqui no Redmi Note 14, você tem duas opções. Além de ter um diagnóstico aqui da sua bateria, saúde da bateria, ciclos, data de fabricação e o primeiro uso, tá? Você tem aqui o carregamento regular, né? Que sempre permitiu o carregamento até 100%, e a proteção da bateria, que carrega só até 80%. Eu já testei, no Redmi Note 14 funciona. Por quê? Porque ele veio com esse recurso de fábrica. Eu não atualizei o aplicativo de segurança e ele veio com esse recurso de fábrica, tá? Então, aí aqui em recursos adicionais, você não tem nenhuma novidade, apenas as coisas normais aí do aplicativo. Jovens, uma coisa eu falo com vocês, o Redmi Note 14, ele é muito promissor, tá? Ele é muito promissor. Aqui, ó, vamos ver aqui, tem toda a extensão de memória, frequência cardíaca, né? As coisas aí que tem. Na HyperOS 2 nós temos múltiplos usuários, aqui no Redmi Note 13, Redmi Note 14 não tem. E eu vou falar para vocês uma coisa que o Note 13 tem e o 14 não tem, que eu mesmo não sabia, tá? Foi fazendo aqui os dados aqui para fazer o comparativo para vocês que eu descobri. Vindo aqui no Device Info HW, quando você rola até Wi-Fi, vamos chegar aqui, Wi-Fi, ó, deixa eu pegar aqui, Wi-Fi. Você nota que o Redmi Note 13 tem Wi-Fi 6 e o Redmi Note 14 não tem. Olha só, o Redmi Note 13
tem o Wi-Fi 6, banda 6, tá vendo? E o Redmi Note 14 não tem. Ou seja, mas o que isso faz diferença? João, se você tiver um Wi-Fi 6 na sua casa, o Redmi Note 13 vai conseguir se logar esse Wi-Fi 6 e o Redmi Note 14 não. Uma coisa que eu percebi também, a questão da conectividade. Eu achei conectividade do Redmi Note 14 um pouco mais fraca do que a do Redmi Note 13, tá? Então vamos ver aqui, vamos fazer um teste com os dois. Estão ligados no mesmo Wi-Fi, tá? Esse aqui tem que... Então vamos ver aqui. Olha só, como é que o Redmi Note 13, ele puxa mais internet que o Redmi Note 14, velho. Olha isso. Ó, aparece que o Redmi Note 14 despencou. Ó, agora foi. Deixa eu refazer o teste junto, tá? Vamos lá, 3, 2, 1 e vai. Fazer o teste junto vai ser melhor. Olha como é que o Redmi Note 13 puxou mais internet do que o Redmi Note 14, velho. Olha só. Então, a conectividade do Redmi Note 13 é melhor. Questão de firulas do aparelho ainda, tá? Vindo aqui nas configurações aqui e indo na galeria, o Redmi Note 13, jovens, ele tem o editor bem limitado. Vou pegar aqui a mesma foto que eu tirei no Redmi Note 13 e no Redmi Note 14, tá? E vou editar. Vindo aqui na edição, aqui ó, no Redmi Note 14, você tem o automático, a edição automática da foto, que até então no Note 13 não tem, certo? E aqui em criar, você tem aqui a moldura com a marca d'água do Redmi Note 14. Você tem até tem a moldura do Redmi Note 13 também, beleza, né? Beleza. Vamos sair aqui. Só que olha aqui, você tem aqui o apagar, o bokeh, o céu, o sticker e o moldura. Aqui você tem a marca d'água, sticker e moldura. Você não tem nem o céu, nem o bokeh e nem o apagar. E o apagar aqui, ele não é muito bom, cara. Eu tenho que falar a verdade com vocês, tá? Ele não é a melhor coisa do mundo, não. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Eu tenho esse bichinho aqui, vou vir criar e vou apagar, tá? Então eu vou clicar aqui em remover objetos. Vamos ver aqui se você vai reconhecer o objeto na foto. Olha, não reconheceu, tá vendo? Eu tenho que vir manualmente, ó. Vou apagar aqui e olha só. Tá vendo? Fica bem meia boca. Mas o recurso tá aqui, velho. O recurso tá aqui. Talvez com algumas atualizações de aplicativo, algumas coisas assim, esse recurso vai ficar melhor, certo? Agora, aqui no Redmi Note 13, você nem tem a opção, cara. E você pode instalar aqui vários plugins que você não vai ter a opção. Questão de bateria, Jobs. A bateria desse cara aqui é de 5.500 mAh, trazendo 500 mAh a mais que o Redmi Note 13, tá? Então, jovens, questão de bateria também tá bem interessante, porque 500 mAh a mais de bateria ajuda bastante, tá? Ajuda muito. E outras firulas que ambos têm, né? Vindo aqui em configurações adicionais, nós temos as janelas flutuantes aqui nos dois, né? Vou ativar aqui a caixa de ferramentas de vídeo, para a gente poder ver quais as opções que eles trazem lá no Video Toolbox, né? Aqui você tem aquela animaçãozinha show, e aqui você não tem animação, porque eu não atualizei aqui o Redmi Note 14, eu não atualizei o segurança dele, tá? Então esse aqui é o segurança da HyperOS, você vê que vocês têm aí as mesmas opções, tá? Janelas flutuantes também, vou esperar ativar aqui de novo, ó, janelas flutuantes também, vocês têm aí as mesmas opções, deixa eu ver se eu tenho aqui vou pegar um aplicativo qualquer, vou pegar o Google Chrome, ó, você tem as mesmas opções aqui, né? Aqui a HyperOS 2, então é diferente por causa disso, tá? É diferente por causa disso, né? Aqui temos as mesmas opções aqui em cima. Lembrando que este cara aqui está na HyperOS 1 e esse aqui na HyperOS 2. Jovens, eu fiz o comparativo na HyperOS 2 aqui no Redmi Note 13, porque, como eu falei no início, eu não queria fazer downgrade, tá? E
Em tese, na HyperOS 2, o Redmi Note 13 é até melhor do que na HyperOS 1, tá? Então, se eu fosse fazer aqui esse comparativo, eu dei uma vantagem pro Redmi Note 13, vamos dizer assim, certo? Agora, no fritar dos ovos, Ciro, no fritar dos ovos, o que você achou? Você achou que foi uma evolução? Você achou que o Redmi Note 14 desmembrou aí o Redmi Note 13? Jovens, não tem como dizer que não. É uma evolução, tá? É uma evolução. Principalmente em câmera, tá? Ah, Ciro, mas o Redmi Note 13, ele é ruim de câmera. Sim, eu vou tirar uma foto com o Note 13 aqui. Aí a foto ficou muito parecida dos dois, cara. Tem que ser bem honesto isso aí. Apesar que eles trazem o mesmo sensor de câmera, né? É o mesmo sensor de câmera. Só que aqui nós temos uma outra vantagem do Redmi Note 14, que é aqui em vídeo, tá? Vídeo, aqui esse cara não vai mais que 1080 a 30. Já esse cara aqui, ele vai a 1080 a 60, tá? Então você vai conseguir filmar 1080 a 60 na câmera traseira, na câmera frontal é 1080 a 30, não passa disso. Aqui você é 1080 a 30 nas duas câmeras, tá? Não tem conversa, não tem coré-coré, é 1080 a 30 nas duas câmeras, certo? Jovens, fritar dos ovos. Não tem como não dizer que este não é uma evolução em cima desse. É uma evolução sim, vale muito a pena. Você tem um Redmi Note 13, eu quero trocar para o Note 14, eu gosto da linha. Vale a pena trocar para o Note 14. O Note 14 é bem promissor, tá? E a única coisa que enzanga, vamos dizer que em Minas a gente fala enzanga, que é o quê? Root nesse cara aqui vai ser uma penitência, tá? Processador MediaTek, root é sempre mais problemático. Não é impossível, mas é problemático. Só que como a Xiaomi mudou as políticas dela de desbloqueio de bootloader, eu tenho que confessar para vocês que eu não estou conseguindo desbloquear bootloader mais. Simples assim, tá? Então, provavelmente eu nem desbloqueei esse cara aqui, eu não vou. Uma, porque ele não precisa. Ele tem muitas coisas que você vai conseguir com o root no low RAM, ele já tem aqui, tá? Eu tô muito curioso para saber como é que vai ser a HyperOS 2 desse cara aqui, cara. Eu queria muito ver. Já esse cara aqui eu já vi. E, assim, é bom. É bom. Melhorou o aparelho? Melhorou, tá? Melhorou. Mas ele ainda é meio fraquinho, certo? Jovens, esse aqui tá saindo mais ou menos, você acha o Redmi Note 13 aí por 1.200. Eu já achei promoções aí dele de R$ 1.099, a versão de 6, 128. A versão de 8, 256 tá saindo aí por uns 1.200, 1.150, uma coisa assim. Já esse cara aqui tá bem salgadinho o preço dele ainda, tá? Ele tá saindo aí por 1.550, 1.600, já achei até de 1.650. Então, ele tá bem salgadinho e eu tenho que confessar para vocês, não vale esse preço. Por mais que o aparelho seja, essa traseira dele é muito legal, cara, que é uma traseira fosca e ela não deixa marca de dedo. Agora, no caso aqui do Note 13, pelo amor, olha isso, cara. Olha só. Então, é muito legal aqui essa traseira e tal. Eu acho que ele ainda não vale, tá? Ele ainda não vale esses R$ 1.600. Eu acho muito, certo? Bom, jovens, conta pra mim nos comentários qual dos dois aparelhos você gostou mais, por que você gostou mais, o que você achou interessante em cada um. Se você tivesse grana, qual que você compraria, tá? E me fala nos comentários também qual o preço que você acha que os dois aparelhos valem, tá? Eu vou ficando por aqui. Quem gostou, dá o like, inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e tchau.